Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero no dia de hoje fazer uma leitura aqui para a nossa meditação, no nosso devocional, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o verso 35 a seguir. Diz assim a palavra: E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Olha, eu quero pegar essa passagem aqui para lhe fazer uma pergunta em primeiro lugar. Alguma vez na vida você foi criticado por causa do Evangelho? Alguma vez na vida você foi zombado por causa da tua fé? Olha bem, os homens, eles acham que Deus e que a nossa vida cristã, ela precisa corresponder à expectativa deles. Olha, Deus não tem que atender a expectativa de ninguém. Deus não tem que se explicar para ninguém. Deus não tem que provar nada para ninguém. Olhe bem, quando o general assírio, o general Ciro, Naamã, lá no tempo do profeta Eliseu, ele procurou o profeta, ele fez na cabeça dele um monte de planos de como ele seria curado daquela lepra. Chegando lá, o profeta nem saiu a encontrar com ele, o profeta não lhe reverenciou, porque ele pensou que receberia reverências por causa da sua alta posição no exército, mas isso não aconteceu. Ele simplesmente mandou o seu moço dizer: fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele será curado da lepra. Aquele homem, ele se indignou, porque ele dizia o seguinte: olha, na minha terra tem rios melhores, mais bonitos, mais limpos do que o Jordão. Porque, segundo o que nós estudamos e aprendemos, nunca vi, mas a gente lê, a gente descobre, aprende essas coisas, o Rio Jordão é um rio de água barrenta. E ele achou que no país dele tinha rios melhores do que o Jordão. Ele estava disposto a perder sua cura, porque Deus não estava fazendo as coisas como ele havia planejado. Porque o profeta não estava fazendo como ele havia planejado. E ele revela o que ele pensou. Ele falou assim: olha, eu pensei que o homem de Deus sairia dentro da sua casa, viria, moveria as mãos sobre as feridas e elas seriam curadas. Mas não foi isso que Deus estabeleceu. O que eu quero lhe dizer é que Deus não tem que atender a expectativa de ninguém. O que eu quero lhe dizer é que Deus não tem que se justificar para ninguém, porque Ele é Deus. Na verdade, os homens, eles não procuram um Deus para servir. Eles estão muito mais interessados em achar como o mito, como se Deus fosse o mito do gênio da garrafa, que esfrega a garrafa, ele aparece e ele está pronto a responder às coisas ou a atender os desejos do ser humano, como naquele mito. Eu quero dizer, Deus não é assim. Deus é soberano, é Senhor, Ele escolhe, Ele estabelece, Ele decide. Ele faz a sua vontade ativa existir e permanecer. Verdade que nós temos uma vontade permissiva de Deus,
é onde cabe o nosso livre-arbítrio, onde nós podemos escolher. Mas tem coisas que Deus já planejou, que Deus estabeleceu e elas vão se cumprir. E nós, como servos, precisamos nos encaixar nesse grande projeto de Deus. Olha bem, Jesus pregou a palavra e pregou de verdade. Ele falou lá para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava definindo salvação. Em alguns lugares na Bíblia ele disse: eu sou o Filho de Deus, aquele que segue o Filho, aquele que ama o Filho. Então Jesus ele se revela como sendo o Filho de Deus. Em um lugar eles pegaram pedras para matar Jesus, para apedrejá-lo, porque ele disse: olha, antes que existisse Abraão, eu sou. Se você se lembrar do Velho Testamento, você vai lembrar que Deus ele deu esse mesmo nome a Moisés para ele se apresentar no Egito. Moisés perguntou: Senhor, e a quem eu direi que me enviou? Ele falou assim: diz: eu sou o que sou, me enviou. Então, quando Jesus disse essa palavra, antes de Abraão existir, eu sou, ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus. Então, os homens guardaram todas essas expressões e agora, no momento da crucificação, o que eles queriam dizer? Se tu és Deus, tu não pode morrer. Se tu és o Filho de Deus, você não poderia estar sendo humilhado pelos homens. Se você realmente salvou alguém, como dizes que salva, você deveria se salvar. Irmão, essa era a expectativa humana. O herói humano é o herói que eles pintam. Mas o nosso herói, ele veio justamente para morrer. A Bíblia diz em uma das passagens do princípio do ministério de Jesus que ele tinha consciência que ele tinha nascido para morrer. Ele tinha consciência que a grande obra a ser realizada seria sua morte. Isaías 53 diz que ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então nós sabemos, nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que Jesus veio para cumprir um propósito. Ele não voltaria para o céu, como diz Isaías 55, verso 11, ele não voltaria para o céu sem cumprir aquilo que era o prazer de Deus, ou para aquilo que ele foi enviado para cumprir. Eu quero te falar uma coisa. As pessoas zombam daquilo que não conhecem. Zombam porque duvidam e porque não creem no Deus que nós servimos. E eu vou te perguntar de novo. Alguém já zombou de você ou da tua fé? Alguém já te criticou? Certamente que sim. Porque quando as pessoas criticam a fé, eles criticam a todos que estão ligados a ela. Eu vi nesses dias muita zombaria, muita crítica, embora eu não seja tão ligado às redes sociais. Mas eu vi no falecimento de uma cantora que algumas pessoas criticaram, dizendo: olha, e aí? Não é vocês que oram para os enfermos, não é vocês que oram para acontecer milagre. Olha, nós oramos. Mas quem determine na sua soberania o que vai fazer e o que não vai fazer é o próprio Deus. Eu quero te falar uma coisa: não se abalem por causa deste tipo de crítica. Não se abalem por isso. Porque os piores incrédulos que existem estão dentro da igreja. Os piores incrédulos que existiam no tempo de Jesus estavam no meio da multidão que o acompanhava. Não precisa pensar que Anás e Caifás não tinham pessoas andando no meio da multidão o tempo todo para saber o que Jesus estava fazendo. E eles sempre disseram, eles sempre tentaram passar à multidão que aqueles milagres eram falsos. Eles sempre tentaram passar à multidão que Jesus era mais um charlatão que havia saído no mundo. Só que chega um momento em que Deus define realmente aquilo que Ele quer fazer. Eu quero falar para você que a salvação existe por meio da fé. E não deixe as pessoas abalarem a tua fé. Eles maniavam a cabeça e o criticavam. Sabe por quê? Se Jesus fosse herói segundo o conceito humano, Jesus pularia da cruz, Jesus voaria, Jesus ele simplesmente saltaria e se colocaria de pé. Ele disse: olha, Pedro, por que você está me defendendo? Se eu clamar a Deus agora, Ele me manda 6 legiões de anjos, me livra e a coisa acontece. Ele poderia fazer tudo segundo a perspectiva humana, mas não fez. Eu quero te falar uma coisa: você não tem que justificar nada para ninguém da tua fé. Eu creio em cura divina, eu creio em milagre, eu creio em libertação, eu creio que Deus é capaz de poupar pessoas no momento que existe esse corona esparramado pelo mundo. E eu sei que muitos cristãos vão morrer, eu sei que muitos crentes de fé vão morrer. Eu sei que vão morrer porque sempre morreram, porque todas as pessoas morrem. Isso foi estabelecido. Eu sei que pessoas que não morrerem de corona vão morrer de câncer ou de outras doenças, ou talvez de acidente, ou talvez de forma natural, mas todos vão morrer. Agora as pessoas querem zombar da tua fé, porque você não tem controle sobre isso.
Porque dizem que você não pode passar por uma experiência que Deus já falou que você vai passar por ela e que eu vou passar por ela. Se uma pessoa morre doente perto de mim, eu não vou deixar de crer que Deus cura o enfermo. Porque quem define isso, irmão, porque quem prega isso, quem zomba daqueles que creem, é porque eles nunca passaram por uma experiência de fé. Um dia mandaram Jesus a Herodes, e Herodes tinha um sonho, ele já havia visto falar muito de Jesus. Ele falou assim, Jesus, faz um milagre para mim. Eu te pergunto, Jesus fez um milagre? Não. Jesus não respondeu, Jesus não se interessou por isso. Sabe por quê? Porque Deus não tem que provar nada para ninguém. E você, meu irmão, precisa provar e viver a tua fé para Deus, porque Ele que te salva, porque Ele que tem para você uma promessa de vida eterna. O mundo está cego pela incredulidade, não consegue enxergar a eternidade e que nós estamos enxergando. Então vão zombar de nós. Vão abusar de nós, dizer que o nosso herói morreu. E daí? Ele morreu para ser o herói que nós temos. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para compensar diante de Deus a nossa culpa, para ser a propiciação pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Fica firme. Não se abata por crítica, zombaria de ninguém, mas permanece na tua fé. Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia na presença de Deus. Em nome de Jesus.